Olá, meu querido irmão, irmã em Cristo, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de capacitação teológica avançada. Nós estamos partindo agora para a segunda parte do primeiro módulo, o módulo de introdução geral à Bíblia, e hoje nós iremos estudar a respeito de um assunto muito interessante. Vamos aprender a respeito das línguas bíblicas. Todo mundo sabe em que línguas a Bíblia foi originalmente escrita: o grego, o hebraico e o aramaico. A maior parte dela em hebraico, onde nós temos quase a totalidade do Antigo Testamento. Mas nós vamos saber um pouco mais a respeito dessas línguas, curiosidades sobre essas línguas, a sua origem, o seu contexto, como tais passagens foram escritas e por quem. Fica comigo aí, me acompanha, eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Não sai daí porque no final eu tenho uma surpresa para você, tá? Se você sair, você vai perder. Então assiste esse vídeo aí até o final, tira uns minutinhos aí do seu dia. Tenho certeza que vai ser de muita utilidade, você vai aprender bastante com esse vídeo, assim como eu aprendi também para poder gravar esse vídeo para você, tá bom? Fica com a gente aí, segue agora a nossa tela, compartilhando esse conhecimento com você. Olá, meus queridos, vamos então agora à nossa aula. Essa é a quinta aula do curso de capacitação teológica avançada. Nós estamos agora passando da metade do primeiro módulo, o módulo de introdução geral à Bíblia, e essa aula de hoje você não pode perder, não pode deixar de assistir até o final. É a aula sobre as línguas bíblicas. Quais as línguas originais em que a Bíblia foi escrita? Quais as curiosidades? Lembrando, só ressaltando que não é uma aula de grego, não é uma aula de hebraico, mas é apenas instruções a respeito dessas línguas, da sua origem, curiosidades sobre essas línguas e fatos interessantes que todo cristão, todo aquele que deseja um conhecimento mais profundo da Bíblia, tem que conhecer. Então fica com a gente até o final. Não é uma aula de hebraico nem de grego, como eu falei, mas se você tem o desejo de conhecer um pouco mais a respeito desse assunto, fica comigo até o final do vídeo que eu tenho uma surpresa para você, tá bom? Não vale passar para frente para ver a surpresa, você precisa assistir o vídeo todo. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com o conhecimento que você vai adquirir nesse momento. A Bíblia originalmente foi escrita em três línguas: o hebraico. A maior parte da Bíblia foi escrita em hebraico, quase a totalidade do Antigo Testamento, ressalvo alguns textos que foram escritos em aramaico. E o grego, ele tem a sua totalidade do Novo Testamento escrito na língua grega. O hebraico, ele faz parte das chamadas línguas semíticas do norte, como, por exemplo, o garítico, que foi falado na cidade de Ugarit, na Síria. O fenício, a língua fenícia, que é uma das línguas semitas faladas ali por volta do litoral do Oriente Médio, no Mar Mediterrâneo, onde nós conhecemos por a região de Canaã. Temos o cananaico ou as línguas cananitas, que são as línguas da região da Cananéia, uma subfamília das línguas semíticas falada pelos povos antigos daquela região. Temos também o moabita. Nós conhecemos a região de Moabe, o povo moabita da Bíblia, e essa também é uma das línguas antigas, como o amonita, a língua amonita, que é um idioma também cananita, extinto, falado pelo povo de Amon. O hebraico está nessa lista dessas línguas semíticas do norte ocidental. Algumas curiosidades a respeito do hebraico. O alfabeto hebraico ele começou a se desenvolver a partir do fenício e ele consta originalmente de 22 letras consonânticas ou consonantais ou consoantes, ou em outras palavras, no hebraico original não havia o que nós chamamos de vogal. Não existia vogal, mas atualmente, quando você estuda hebraico, você vê que lá nós encontramos algumas vogais. Essas só foram acrescentadas a partir do século 600, entre os anos 600 e 800, século 7, século 9, depois de Cristo, pelos estudiosos chamados massoretas. Os massoretas eram escribas judeus que se dedicaram a preservar e cuidar das escrituras, que atualmente nós conhecemos como o Antigo
Testamento. Então, com base nos estudos dos maçoretas, para tornar o estudo do hebraico antigo mais fácil, foram acrescentadas algumas vogais a essa língua para facilitar o estudo da mesma. A partir do cativeiro da Babilônia, a língua hebraica foi influenciada muito pelo aramaico. É outra língua que nós vamos estudar um pouquinho dela daqui a pouquinho. O aramaico crescia e começava a se tornar uma língua internacional. Depois o hebraico passou apenas a ser uma língua litúrgica, como por exemplo, muitos anos a Igreja Católica Apostólica Romana usou o latim, que já era uma língua extinta, como uma língua litúrgica até o tempo da Reforma Protestante. A partir dali, as missas deixaram de ser feitas em latim, que era a língua litúrgica, e passaram a ser pregadas nas próprias línguas das pessoas. E a partir do século XIX, com o chamado movimento sionista, que foi um movimento que permitiu a criação do Estado de Israel, o hebraico torna-se uma língua moderna, escrita e falada, e hoje é a língua oficial do Estado de Israel, ao lado do árabe. Árabe e hebraico são as línguas oficiais do Estado de Israel. Algumas curiosidades sobre o hebraico, mais curiosidades sobre o hebraico. O hebraico, diferente do português, ele se escreve da direita para a esquerda. Nós escrevemos da esquerda para a direita. No hebraico é o contrário, é da direita para a esquerda. Originalmente, como nós já falamos, o hebraico não tinha vogais. E a partir do século IX, antes de Cristo, começaram a se usar certas consoantes para substituir as vogais, como o Y, o W, o H, eu coloquei aqui antes de Cristo, mas depois de Cristo, tá? E outras para substituir as vogais, como por exemplo na palavra Jerusalém, que nós entendemos como Jerusalém. Você vê que o Y, por exemplo, ele substitui o J ou o I, que no hebraico o I também tem o som de J. A Torá, a lei, a palavra Elohim, essa palavra Elohim nós encontramos lá em Gênesis no capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, Bereshit, Bará, Elohim. Esse Elohim, esse sufixo I e M no final, ele designa um plural, ou seja, nós entendemos que quando a Bíblia fala que no princípio criou Deus, ali havia mais de uma pessoa. Por isso nós temos esse termo hebraico chamado Elohim, que é um dos nomes de Deus no hebraico. A palavra Shemuel, quer dizer Samuel, foram para dar mais facilidade para conseguir uma pronúncia para essas palavras, foram então acrescentadas algumas vogais. Como, por exemplo, o chamado tetragrama, que é o que os judeus conhecem como nome de Deus, que não pode ser pronunciado, nós pronunciamos como Yahvé, mas não há assim uma constatação científica de que seria essa realmente a pronúncia. E há dificuldade exatamente por não haver as vogais no texto hebraico. Algumas curiosidades agora sobre o aramaico. O aramaico bíblico ele é muito parecido com o hebraico. O aramaico é uma língua semítica falada pelos arameus na antiga Síria e na Mesopotâmia. Ainda hoje, algumas regiões, alguns locais daquelas regiões ainda falam um pouco do aramaico. A partir do ano 732 a.C., com a queda de Samaria, o aramaico começa a dominar nas províncias do norte do Império Assírio. Quando ela passa então a ser a língua oficial do Império Persa, toma conta de todo o ambiente bíblico. E depois da conquista de Alexandre o Grande, por volta do ano 336 a 323 a.C., a língua oficial passa a ser então o grego, deixa de ser o aramaico, passa a ser o grego, mas o aramaico estava de forma tão implantada, tão fortemente implantada, que ele continuou a ser falado nas regiões anteriormente ocupadas pelos persas. A língua que Jesus falava no dia a dia, por curiosidade, era o aramaico, não era o grego, tá? Apesar de nós termos o Antigo Testamento o Novo Testamento escrito em grego, mas a língua que Jesus falava, que as pessoas falavam ali no tempo de Jesus, era o aramaico. Mas nós cremos que Jesus, provavelmente ele estudou o hebraico, como a gente pode constatar lá
ele conhecia, ele estudava o hebraico, como a gente constata lá em Lucas, no capítulo 4, verso 16 a 20, que diz o seguinte: chegando a Nazaré, chegando a Jesus a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Jesus então começa a ler a respeito do livro do profeta Isaías. Ele lia exatamente em hebraico, que era a língua que os escritos haviam sido escritos antes de Cristo. Com certeza Jesus também tinha alguma noção do grego, pois era uma língua conhecida internacionalmente, assim como o inglês hoje é conhecido internacionalmente, o grego também era conhecido e estudado na época de Jesus. Algumas curiosidades sobre o aramaico: textos bíblicos escritos em aramaico. Daniel capítulo 2, no verso 4. Eu vou ler aqui para você, você pode pegar a sua Bíblia aí e ler também diretamente da palavra. Mas Daniel 2, verso 4, quando ali no contexto do sonho de Nabucodonosor, ele chama os caldeus e pede para que eles deem a interpretação do sonho do rei. E o verso 4 diz assim: e os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a sua interpretação. Esse é o primeiro texto escrito em aramaico do Antigo Testamento. Também Daniel capítulo 4. Capítulo 4 inteiro de Daniel escrito em aramaico, e por curiosidade, quem escreveu o capítulo 4 de Daniel foi o rei Nabucodonosor. Se você pegar sua Bíblia aí, você começa a ler, e a partir dos primeiros versos você tem esse entendimento. Outro texto escrito em aramaico está no livro de Esdras, no capítulo 7, a partir do verso 12. Esse está dentro do contexto do final do cativeiro babilônico, quando o rei Artaxerxes ele emite um decreto para que o povo volte, e diz mais ou menos assim, vou ler só o primeiro verso, o verso 12. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita em tal tempo. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Esse é o texto do decreto do rei Artaxerxes para que o povo volte para Jerusalém, que termine a reconstrução da cidade, que leve os utensílios do templo que haviam sido tomados quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém. E esse texto nós também o temos em aramaico. Alguns estudiosos sustentam a teoria de que o Evangelho de Mateus também tenha sido escrito em aramaico. Eu não sou um desses, eu creio que todo o Novo Testamento foi escrito sim em grego. E agora algumas curiosidades a respeito do grego. O grego é a língua dos primeiros cristãos. Por isso nós temos todo o Novo Testamento escrito em grego. O grego bíblico é diferente do grego clássico, usado, por exemplo, por Homero, por Heródoto, por Platão. O grego bíblico é chamado de grego koiné, que significa comum. Por que comum? Ah, por exemplo, hoje nós estamos aqui no Brasil e falamos o português. Mas se você for para Portugal, lá também se fala o português. Mas se você não tiver um conhecimento, uma intimidade com o português de Portugal, você vai ficar tão perdido como se você fosse para um país que fala outra língua. Algumas expressões, alguns nomes, algumas palavras que eles falam lá, nós não entendemos e vice-versa. Então, o grego, por se espalhar por todo o mundo conhecido, ele era falado em vários dialetos diferentes. Alguns não entendiam o grego falado em outras regiões. Por isso foi chamado o que nós conhecemos como grego comum ou o grego koiné. Nessa versão do grego foi que foi escrito o Novo Testamento. O alfabeto grego ele deriva do alfabeto fenício e é composto por 24 letras, que vai do alfa até o ômega. Quando Jesus diz eu sou o alfa e o ômega, ele diz eu sou o princípio e o fim, referindo-se à primeira e à última letra do alfabeto grego. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa que você não sabia antes. Eu aprendi muito para montar essa aula para você. Mas se você quiser se aprofundar
no estudo do grego, eu vou oferecer para você algo bem interessante, tá? Essas aulas do nosso curso de capacitação teológica são gratuitas, apesar de alguns fazerem parte do curso, terem recebido os seus módulos e o seu certificado. Por essas aulas no YouTube a gente não cobra nada, tá? Então eu quero lançar não um desafio, mas uma proposta para você, tá? Nós temos entre os nossos materiais aquilo que nós chamamos de coleção Grego Fácil. Não é um curso aprofundado de grego, mas se você se dedicar a estudar esses materiais, você vai ter muito conhecimento nessa área. O que compõe esse material? São 10 apostilas que vão te ensinar desde o básico até o avançado do grego koiné, do grego bíblico. Inclui também nesse material duas gramáticas, a gramática do grego bíblico, noções do grego bíblico. Qualquer curso de grego, de teologia que você for fazer, vai adotar essa gramática como livro de estudos. Temos também a gramática do grego koiné, uma outra gramática de grego, e dos melhores dicionários bíblicos do grego para o português, o dicionário bíblico Bolt e o dicionário bíblico Strong, tá? Quando você tem as expressões em grego e a tradução dela para o português. O Strong também ele é um léxico, tá? Que vai te ajudar nos seus estudos de hermenêutica e de exegese, ok? Além disso, eu vou te dar aqui uma cópia da Septuaginta. A Septuaginta é a versão da Bíblia traduzida em algumas etapas para o grego koiné, a versão do Antigo Testamento e alguns outros livros escritos em hebraico. Essa versão ela foi produzida entre o século 3 e o século I a.C., na cidade de Alexandria. É a mais antiga tradução da Bíblia hebraica para o grego. E ela faz parte da coleção Grego Fácil. Todo esse material você vai adquirir por um valor simbólico de R$8, tá? Eu vou colocar aqui no primeiro comentário desse vídeo um link em que você vai entrar em contato comigo e você vai solicitar esse material, tá bom? Esse material custa muito mais. A gente vende esse material por um valor de R$ 49,90. Eu estou dando esse desconto para você que está assistindo esse vídeo, então não perde tempo. Clica no link que vai estar aí nos comentários, vai estar fixado no topo dos comentários. Fala comigo, eu vou ter o maior prazer em te atender, tá bom? Que Deus te abençoe. E a nossa próxima aula nós vamos falar sobre os livros apócrifos e deuterocanônicos. Você vai aprender muito nessa próxima aula. Que Deus te abençoe. Fica com Deus e até a próxima.